Olá pessoal, qualquer profissional que entre na sua vida, uma das batalhas que ele trava contra você é não querer sair mais da sua vida. Ele quer se tornar um filho seu, um membro da família. Ele quer sempre trabalhar para você. Isso acontece com o dentista, o oftalmologista, com todos os profissionais de um modo geral, com o médico. Ele quer que você sempre volte para se tratar, para fazer exame ocular, o oftalmo, o psiquiatra, o psicólogo, que sempre está consultando você. Um advogado não é diferente. Depois que o advogado entra na sua família, ele quer participar dela para sempre. Quer sempre estar tirando alguma coisa de você, alguma coisa que eu digo, algum trabalho, tal. Como acontece com os outros profissionais que eu citei. Um dia desse eu tive um caso lá em Marã, com um advogado. Uma pessoa foi presa porque usou uma arma branca, um teçado, para cortar uns cachorros que entraram na sua casa para atacarem o seu cachorro, o cachorro do dono da casa. Como já tinha acontecido em poucos dias anteriores. Ele cortou, e aí isso é um ato de legítima defesa, entendeu? Algum estado de necessidade, que qualquer pessoa tem direito de se defender. E ele defendeu o seu patrimônio dentro da sua casa, defendeu o seu animal. Como ele não conseguiu com cabo de vassoura, usou o teçado. Então quem está dentro da sua casa pode usar todos os instrumentos possíveis à sua disposição para se defender e defender aos seus, inclusive aos seus bens. Muito bem. Esse camarada, o rapaz lá em Marã, foi preso não em flagrante, houve uma ilegalidade sequer no flagrante, porque para prender em flagrante, essa é uma discussão às vezes difícil de travar, vamos dizer, com a pessoa que a gente chama de leigo, que a pessoa não entende, porque para prender uma pessoa em flagrante, exige-se que a pessoa esteja cometendo um crime, não foi o caso dele, que ele seja perseguido após cometer o crime, que não foi o caso dele, que ele tenha sido preso com os instrumentos com os quais cometeu o crime, que não é o caso dele, então não havia sequer flagrante. Mas aí a juíza que recebeu a comunicação do flagrante, quando a polícia prende, ela faz a comunicação do flagrante para um juiz. O Ministério Público recebeu o flagrante desse rapaz, dessa pessoa, e disse que ele deveria ser posto em liberdade, haja vista que ele era primário, bom de antecedente, e que esse crime, essas razões davam a ele o direito, não é dever do juiz, é um direito dele responder em liberdade. Oi, Jailson, tudo bem? Esse é o Jailson aí, um cara, gente boa, que nunca foi preso à toa, sempre teve um grande motivo. Não, meu amigo aí nunca, mas gente boa, foi só uma brincadeira. Então, foi como o promotor emitiu o parecer na audiência, e a juíza decretou a prisão preventiva dessa pessoa, sem qualquer embasamento legal. Para decretar a prisão de uma pessoa, o juiz tem que fundamentar sua decisão. E tem um artigo do Código de Processo Penal que diz as razões que o juiz deve ter para embasar uma prisão preventiva. Ela não usou nenhum, ela ficou emocionada, ela ficou isso, cometeu uma arbitrariedade, ela não fundamentou. A decisão dela é totalmente esdrúxula, não tem fundamento nenhum. Coitada, convenhamos que nem todos nós tenhamos um nível de cognição, de inteligência, vamos dizer, razoável. O juiz não significa que ele saiba tudo. Muito bem, ela decretou a prisão totalmente ilegal. Eu pedi a um advogado que entrasse com habeas corpus. Qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus quando há ilegalidade. Inclusive presos fazem habeas corpus no papel higiênico, que é
papel que ele dispõe. Tem uma caneta, faz o habeas corpus no papel higiênico, no rolo, no papel higiênico, vocês entenderam. E se tiver razão, quem é superior deve relaxar a prisão, reconhecer a ilegalidade da prisão. O advogado mostrou todas as ilegalidades que a juíza cometeu ao decretar a prisão. A decisão dela, como eu disse, é teratológica, não tem embasamento em jurisprudência, em nada, em doutrina, em nada. É um nada jurídico. Muito bem. Mas o juiz, tem algo superior a ele, que é o tribunal. O advogado entrou com o habeas corpus, ajuizou o habeas corpus no tribunal. A desembargadora, também não muito conhecedora do assunto, diga-se de passagem, denegou a liminar, dizendo que tem um negócio que se fala em direito, o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, e o perigo da demora, que é periculum in mora, perigo na demora da decisão. Essa desembargadora não leu o que foi escrito. Se ela tivesse lido, ela tinha percebido que ela se remeteu aos fatos, a situação do rapaz ter cortado os cachorros, mas não é disso que se trata, criatura. O que estava se tratando é de uma decisão jurídica, estava se discutindo direito e não os fatos. A juíza errou ao aplicar o direito, então ela não tem, a desembargadora não tinha que se reportar aos fatos que não tem nada a ver. Ela teria que ver que a decisão da juíza é esdrúxula, é indecente, sem fundamento, sem nada. Era nisso que ela deveria se ligar. Não, mas ela foi para os fatos. Ele cortou o cachorro. Eu tenho que ver se ele tem bons antecedentes. Ele tem isso. Não é isso que está se pedindo. O que está se pedindo é que a senhora olhe e veja e concorde que a decisão da juíza é absurda. Isso é questão de direito e não questão material. Questão material ele cortou o cachorro, ele tem bons antecedentes. Poderia ser o caso de ver isso? Poderia, mas não era o caso. O caso é que a juíza decidiu mal, pessimamente mal. Então ela teria que ver que a juíza não soube decidir, ou decidiu de uma forma totalmente contrária à doutrina, jurisprudência, tudo isso. Aí a desembargadora nega a liminar, pede informação da juíza, que demora para a juíza prestar as informações, manda para o Ministério Público para aparecer, e tudo isso com o camarada preso por uma decisão teratológica. Teratológica é decisão absurda, decisão monstruosa, contra o direito. A gente pode traduzir assim. Então ela não decidiu. Enquanto isso acontecia, enquanto se esperava esses prazos, que o advogado, aí vem a defesa do advogado, não é culpa do advogado. O advogado quer que a coisa seja decidida o mais rápido possível. Quanto mais rápido o seu cliente esteja em liberdade, melhor para ele. Mas ele não tem como obrigar a tal desembargadora, a juíza ou o promotor. O promotor até que tem prazo, mas a desembargadora não tem prazo para decidir a situação. E aí se espera e o camarada, o paciente, como se diz, fica na prisão, tendo que ter paciência para isso. Enquanto isso ocorreu, nesse caso específico, um outro advogado entrou com um pedido de relaxamento que foi decidido por um outro juiz. Quer dizer, voltando um pouquinho, a decisão da desembargadora não tem nenhum fundamento. E a Constituição diz que toda decisão judicial tem que ter um fundamento, tem que ser fundamentada. Ela não apreciou o que foi dito no habeas corpus que eu pedi para um advogado ajuizar. Um outro advogado entrou com um pedido de relaxamento da prisão do paciente. E esse juiz, o outro juiz que recebeu, um juiz igual àquele que decidiu pela prisão preventiva, revogou a prisão preventiva. E ele nem usou muito fundamento, o advogado fundamentou
deu as razões pelas quais caberia a revogação da prisão. O juiz simplesmente viu aquilo e percebeu que a decisão era absurda e revogou a decisão. Também não há grandes fundamentações, até porque não haveria como ele usar tantos fundamentos, que a decisão da colega dele era quase que imoral, ilegal e engordava. E aí revogou a prisão e o cidadão foi posto em liberdade. Como ele foi posto em liberdade, aquele habeas corpus que o advogado que eu tinha pedido para ajuizar perdeu o sentido, porque o habeas corpus é quando a pessoa está presa. Se ele foi solta, perdeu, como dizem, direito ao objeto. E aí eu pedi ao advogado que desistisse do habeas corpus que ele tinha ajuizado a meu pedido. Então, tudo isso eu disse para que você compreenda como às vezes é difícil a posição do advogado. O advogado que eu pedi tinha toda a pressa do mundo, mas o sistema, as leis impõem prazos e para o judiciário não existe prazo. A juíza não observou devidamente o que foi pedido a ela, o que foi requerido, que não é pedido, não se pede, o advogado não pede, o advogado requer. Quer dizer, a gente estava esperando que essa prisão até demorasse mais, caso ela indeferisse. Quem tinha obter isso junto ao STJ, que é a jurisprudência que a gente argumentou, que o advogado que eu pedi argumentou, ou no Supremo Tribunal Federal, que foi a jurisprudência usada pelo advogado que obteve o alvará de soltura da pessoa. Então, gravem isso. Justiça não tem prazo, justiça não tem lógica. Às vezes uma coisa que a gente acha que vai durar 1 milênio é resolvido brevemente, e coisas que a gente acha que seria decidido brevemente demora muito. Mas, eu quero dizer, houve uma manifestação aí no Maranhão pela liberação do rapaz. Não foi isso a razão da soltura, como saiu na imprensa, da pessoa. Que o Lula ficou preso quase 600 dias, com manifestações todos os dias, e não foi solto. O mérito é do advogado que obteve a liberação do paciente. Então, sempre que acontecer isso, tem um pouco de paciência com o advogado, que às vezes não depende dele. Às vezes ele encontra um juiz que tem bom senso, um desembargador que tem bom senso de ler o que é pedido. E esse leu o que foi pedido pelo advogado Raimundo Moraes de Assis. Parabéns a ele e principalmente ao rapaz, a pessoa que está em liberdade agora. É isso aí, pessoal. Tchau.